Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor seja conosco. Também saúdo os nossos queridos irmãos que estão aí fielmente participando do culto por meio remoto, pela internet. Sinta-se entre nós, sinta-se acolhido por essa saudação também. Nós vamos prosseguir com a nossa série Não Tenha Medo. E hoje nós vamos falar sobre o novo normal. O novo normal. Eu estou usando essa terminologia, o novo normal, mas eu não concordo com ela, porque depois da queda nada mais é normal, tudo é anormal. Então, nós já vínhamos de uma situação anormal. Pragas, pestilências, mortes, abortos, pecado, tudo está no bojo da queda. Mas como os sociólogos, os estudiosos da pandemia, os epidemiólogos, né, melhor dizendo, eles usam essa terminologia para retratar o que será após pandemia. E eu fui procurar essa curva epidemiológica que fala um pouco do novo normal, do que será isso, né? Nos países, irmãos, mais organizados do que o nosso, com mais recursos, inclusive, o que se esperava era que essa pandemia ela durasse no máximo 6 meses, né? Esse período de crise, o período em que nós resistimos até a realidade do vírus, né? Muitas pessoas resistiram a isso no início. Será que é mortal mesmo? Será que vai causar todo esse estrago? Então, nesses países mais organizados, alguns chegaram, esse período de crise foi de 3 meses somente. Nós estamos aí chegando no 6º mês. Então, veja que essa curva descendente, ela indica os contágios, indica as mortes, indica o prejuízo econômico do coronavírus. Depois nós iríamos entrar, ou temos que entrar, nessa fase do controle da pandemia. Então virá, se Deus quiser, a vacina, virão os remédios, e a pandemia ela será, de certa forma, controlada. Os cientistas têm dito isso, esse vírus ele não tem como ser exterminado, mas ele vai ser controlado. E aí a vida começa a ter a sua retomada. Esse período, eles estão dizendo que vai durar de 12 a 18 meses. O período de controlar a pandemia. Após essa retomada, aí nós entraríamos no que eles estão chamando o novo normal. O cotidiano sendo restaurado, normalizado, e aí vai precisar a recriação, porque é óbvio que depois da pandemia, depois de controlada, onde não haverá mais infecções e nem mortes, a realidade será outra, né? A realidade na esfera educacional, a própria igreja. Eu tenho dito para os irmãos, eu não acredito numa recuperação rápida da igreja, vai ser mais lento esse processo. A maneira de trabalhar, a maneira de nos relacionar também foi afetada. Nós, brasileiros, dados ao abraço, dados ao toque, dados ao carinho, então isso foi alterado de certa forma. É isso que eles estão chamando de novo normal. O grande problema é que muitas pessoas aqui, elas não pensam em como será após a pandemia. Não se preparam para isso. O empresário não se prepara, a igreja não se prepara para a pandemia. Eu estava vendo um colega pastor e eu achei muito interessante a atitude dele. Na sua igreja, eles formaram uma comissão de pessoas, né, de médicos, de sociólogos, de todo o recurso que a igreja dava, eles formaram uma comissão para estudar a igreja na pós-pandemia. Nós estamos muito calmos, achando que ela vai permanecer assim. Ela não vai. Nós já temos provado queda financeira, já provamos de maneira visual a queda na presença dos membros,
Então, a igreja desse pastor foi muito inteligente. Existe uma comissão que está estudando o que a igreja será após a pandemia. E isso é muito sábio, né? Jesus falou que nós devemos ser simples como a pomba, mas sagazes como a serpente. Então, definido o novo normal, o que nós vemos? Que tudo que é novo pode trazer para nós, além de expectativas, medo e insegurança. E o medo, irmãos, exacerbado, o medo irracional, ele é uma clara evidência, a essência do medo é uma clara evidência de que nós não confiamos plenamente no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. O medo sempre vai revelar isso, quando ele é exagerado, quando ele é exacerbado, quando ele leva você para um nível de egocentrismo, de pensar somente na sua própria sobrevivência, de pensar na sua segurança. É por isso que a palavra medo, ela aparece já no início, em Gênesis. Quando Adão peca e se desconecta com Deus, diz o texto que ele sentiu medo, ele teve medo, uma experiência nova para Adão. Adão não sabia o que era medo. Adão se esconde de Deus, Deus vai atrás de Adão, e depois Deus mata um animal. Adão nunca tinha visto sangue, imagina. Você já viu seu filho pela primeira vez quando ele viu sangue? Você viu a face dele? Você viu o olhar dele? Pelo menos o meu ficou desesperado quando ele viu sangue no seu dedo. Pela primeira vez, o que é isso? Saindo de mim. E Adão viu sangue, viu morte. Isso tudo trouxe medo. Algumas pessoas erroneamente dizem assim, a Bíblia ela tem 365 vezes a palavra não temas. Não temas para cada dia do ano. Espera aí. Vai ler sua Bíblia direitinho, pesquisar direitinho, porque esse não tema realmente tem 365 vezes a expressão não temas. Mas poucas são as vezes que Deus diz não temas. E nós estamos estudando aqui, não simplesmente a Bíblia dizer não temas, a palavra de Deus dizendo não temas, a palavra de líderes dizendo não temas. Nós estamos estudando aqui Deus diretamente dizendo não temas. E ao longo do livro de Gênesis, nós temos visto isso. Nós vimos lá com Abraão, capítulo 15, ele tendo que se deslocar da sua terra, ele enfrentando decepções, reis no seu encalço para matá-lo, enfrentando problemas de dúvidas a respeito das promessas de Deus. E Deus, então, diz para Abraão, não temas as decepções da sua vida. Depois nós vimos, irmãos, as mudanças inesperadas na vida de Jacó. Jacó tendo que também se mover da sua terra, do lugar onde ele estava cômodo, ir para o Egito, embora ele iria ver o seu filho lá no Egito, José, depois de 20 anos, ele achando que estava morto, mas isso não aplacou o seu medo dessa mudança inesperada, e Deus aparece para Jacó e diz, não temas. Nós vamos hoje continuar com essa trajetória de Jacó. Vamos mostrar como esse não temas de Deus foi importante na vida dos patriarcas e na vida do povo que Jacó originou, o povo de Israel. Então, lá em Gênesis 46, ele está saindo da sua terra e indo para o Egito, para o melhor lugar do Egito, a terra de Gósen, que era a parte mais próspera, a parte mais rica, que Faraó concedeu, amigo de José, concedeu a Jacó e todos os seus filhos, e daí se origina o povo de Israel. Então veja que essa mudança do Egito, da sua terra, né, de Israel, de Canaã, para o Egito, é uma nova realidade para Jacó. É um novo normal. São novas perspectivas que surgem na sua vida. E lá, irmãos, eles iriam ficar por 400 anos no Egito. Por 400 anos. Depois que eles ficam esses 400 anos, os primeiros anos foram bons, porque o faraó era conhecido de José, depois vem um outro faraó que oprime o povo, e eles ficam escravos por 400 anos. Aí nós temos Deus levantando Moisés e dizendo para Moisés, vai lá e tira o meu povo do Egito, e leva-os para o deserto.
E aí no deserto, irmãos, eles estão experimentando agora um novo normal, novamente. Eles já estavam habituados ao Egito, eles já estavam normalizados àquele reino, e agora eles têm que de novo se demover de um lugar e ir para um outro lugar desconhecido. Seria tudo novo, o deserto para esse povo. Eles poderiam ter peregrinado por 40 dias, mas eles tomaram tantas decisões erradas que essa peregrinação durou 40 anos. Se você pegar um mapa e for curioso e estudar a peregrinação do povo de Israel num deserto, você vai perceber que eles andaram em círculo. E era o propósito de Deus para formar a nação, para discipliná-los. Nós vemos os profetas dizendo isso, para saber o que havia no coração do seu povo. Deus os levou para o deserto. E aí em Deuteronômio 1, que é o objeto do texto que nós iremos estudar hoje, Moisés está repetindo tudo, fazendo uma retrospectiva da vida deles no deserto. É um segundo sermão de Moisés para esse povo. E quando nós chegamos em Deuteronômio capítulo 1, novamente vem a expressão de Deus dizendo para o povo: não temas. Ele disse isso para Abraão, ele disse para Jacó, e agora ele disse para o povo: não tema. O povo estava com medo nesse novo normal. Mas aí chega o momento de deixar o deserto e entrar em Canaã, na terra prometida. E novamente o povo tem medo, é uma nova realidade. Porque a terra estava ocupada, eles teriam que guerrear com o povo que ocupava Canaã. Isso trouxe medo novamente. E mais uma vez lá, Moisés está morrendo, já está idoso, e ele chama o povo, e Deus diz para o povo: não temas, porque o povo tinha medo dessa nova realidade, esse novo normal. Então veja bem, meus irmãos, que no deserto, durante 40 anos, que é o novo normal intermediário entre o Egito e Canaã, o que surge no coração do povo? E o que surge no nosso coração? Saudades do que ficou. Não é a mesma coisa conosco? Nós não estamos com saudade de ver a igreja mais cheia? Com saudade dos churrascos, dos aniversários, com saudade do shopping, com saudade das aglomerações? A mesma coisa com o povo no deserto. Eles sentiram saudade de quê? Das coisas boas, da cebola, do alho, da comida do Egito, da segurança que o Egito dava. E ao mesmo tempo, olhando para o futuro, eles tinham incertezas do que viria em Canaã. E a mesma coisa conosco. O que será da igreja? O que será da escola do meu filho? O que será do mercado de trabalho? Está todo mundo alegre, achando que a pandemia acabou. Ela não acabou, a ressaca econômica ainda vem. Ela nem começou. O efeito na economia do Brasil ainda não começou. Esses R$600 aí que o governo está dando, está salvando o barco. Mas calma, a ressaca vem depois, não é agora. A gente está achando que está normal, mas não está. Não estou sendo pessimista, nem gosto de ser pessimista. Mas é essa incerteza que ocupava o coração do povo no deserto. O que virá? O que vai ser de nós? Então, irmãos, eu quero trabalhar Deuteronômio 1 para aplacar tanto essa saudade quanto essas incertezas, conforme a Bíblia nos ensina. Veja bem que a partir lá do verso 21, aparece o não temas do Senhor. Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti, sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Olha os imperativos. O povo está para entrar em Canaã, e Deus está dizendo: sobe lá e tome a terra. Não tenham medo. E eles tinham medo de quê? Era uma terra ocupada por gigantes. Era uma terra ocupada por guerreiros. Era uma terra ocupada por um povo belicoso. Não seria fácil entrar em Canaã. E Deus está dizendo: não tenham medo dessa nova realidade. Não tenham medo do que virá à frente. Mas é difícil nós seguirmos essa recomendação do Senhor, essa exortação bíblica. Não é fácil. A gente tem medo, a gente fica ansioso.
O que vem pela frente? Verso 22 e 23. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. Verso 24 e 25. E foram-se e subiram a região montanhosa e espiando a terra vieram até o vale de Escol e tomaram do fruto da terra nas mãos e nola trouxeram e nos informaram dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. A palavra boa aqui é a mesma lá de Gênesis, o hebraico é Tov. E viu o Senhor tudo o que havia feito e que era bom. Tudo que Deus faz é bom, então a terra é boa. Eles estão repetindo o que está lá em Gênesis. Verso 26 e 27. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Olha a percepção do povo, olha o que o medo faz. Eles estão dizendo: Deus nos odeia, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Verso 28 e 29. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Que exagero! O medo faz exagerar. Também vimos ali os filhos dos homens, os filhos dos Enaquins, que eram descendentes de gigantes, homens bem altos. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. De novo, o Senhor dizendo: não temam. Que lição nós vamos tirar desse texto a respeito das novas realidades que virão? Ou talvez até a respeito das saudades das coisas boas que você tem de fevereiro, né? Antes da pandemia. Você lembra das coisas boas, tem saudade dos alhos e das cebolas do Egito. E as incertezas do futuro. Vamos tirar algumas lições então. A primeira lição é: no meio da crise, do novo normal, da transição da sua vida, não tome decisões erradas. Não é o momento de decidir, o momento de transição. Eles estão no deserto, transitando entre o Egito e Canaã, e eles tomam decisões e tomam erradas. Olha aí o verso 26. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Eles decidiram não obedecer a Deus. Eles decidiram não entrar em Canaã. Eles decidiram que eram mais fracos que aquele povo, mesmo Deus dizendo: podem ir, subam e possuam essa terra, é de vocês. O mesmo que Deus disse a Adão e Eva: dominem sobre a criação. Coloquem nome nos animais, nas plantas, sejam gerentes de toda a criação que eu fiz. É o mesmo que Deus está dizendo para o povo: entrem na terra e possuam essa terra que é de vocês. O que eles fizeram? Decidiram não ir. O povo de Deus é assim, irmãos. É por isso que os profetas dizem: era o pior povo, o mais feio, o de dura cerviz. Quando Deus mandava vai, eles não iam. Quando Deus dizia não vai, eles iam. Cuidado para você não tomar decisão agora. Não é o momento de tomar decisão. Não é o momento de decidir nada. Momentos de crise são momentos de análise, estudo. Não é o momento de decisão. Mas o povo arrisca. E eles tomam decisão errada. E essa decisão custou caro para eles. Não foi barata. As consequências dessa decisão de não obedecer ao Senhor. Então nós precisamos olhar para as promessas de Deus e decidir confiar em Deus, na sua bondade. Confiar que tudo o que Ele faz é bom. Mas grandes decisões na sua vida não é o momento de tomar. Então, cuidado com as decisões erradas. Segunda lição: não escute conversas erradas. Decisões erradas e conversas erradas.
O que fez esse povo não subir? Escutar lorota, vozes erradas. Murmurastes em vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. O que levou a decisão errada? Escutar conversas erradas. Cuidado com... O que é conversa errada? Fofoca. Veja o que o texto está dizendo. Que eles murmuravam nas tendas. O que é murmurar aqui no hebraico? Sussurrar, caluniar, piscar o olho. Sabe aquela pessoa que olha de soslaio? Não confie nessa pessoa. Pelo olhar você sabe quem é a pessoa. Jesus diz que os olhos refletem a alma. Se o seu olho for bom, tudo será bom. Se o seu olho for trevas, tudo será trevas e você estará em grande ruína. Olha o que eles faziam. Eles conversavam na tenda. Sabe aquela pessoa, irmãos? Aquela pessoa que tem na igreja, que tem no trabalho, que tem em qualquer lugar. Tem esse tipo de gente tóxica. Tem uma assembleia na igreja, aí tem uma votação. A maioria votou por um determinado assunto. Aí essa pessoa sai lá fora e te aborda e diz assim: não deveria ter sido o voto, a eleição. Por que ela não se levantou na assembleia e falou? Sabe o que ela faz? Ela fala na tenda. A tenda é o ambiente errado das conversas. Eles sussurravam nas tendas. Eles iam de tenda em tenda dizendo: Deus nos odeia. Deus nos trouxe para cá para nos destruir. Deus nos tirou do Egito, da segurança, da abundância de comida. E eles foram semeando conversas erradas no coração do povo. E aí o que o povo fez? Teve medo de ir. Cuidado com os ambientes errados das conversas. Cuidado com o pátio da igreja. Cuidado. Porque tem fofoqueiro, porque tem audiência. O dia que você inibir a fofoca, ela morre. Olha o que a fofoca fez com esse povo. Eu nunca vi um imoral destruir uma igreja, mas já vi fofoqueiro destruir igreja. Já vi. Acabar com o ministério pastoral. Acabar com casamentos. Acabar com a igreja linda. Conversa na tenda. Se um dia alguém chegar para conversar com você na tenda, iniba essa pessoa. Não aceite. Não dê o seu ouvido ao lixo. Você tem que tomar cuidado com os ambientes da conversa. Não é o ambiente de conversa conjugal à mesa de almoço ou de jantar, na frente das crianças, na frente dos sogros. Não é o ambiente da conversa. E a Bíblia, irmãos, ela é tão radical contra isso. De todos os pecados, o que mais a Bíblia bate é da língua. Só em Provérbios há 60 passagens sobre a língua. Só em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e tem 60 passagens sobre a língua. Olha o que um deles diz. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Eu estou separando só os mais top. Depois você lê os outros 60 aí, tá? Isso aqui são os top. Se você não sair daqui preocupado com o que você fala, você tem que se converter. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque foi isso que fez o povo não entrar em Canaã. Essa conversa da tenda.
Ah, falaram isso, mas eu não posso dizer quem. Conversa da tenda. Conversa da tenda. Se você não pode, então fica calado. Porque você está falando o que você não pode sustentar. Cuidado com a conversa da tenda. Ela é perigosa. Ela fez um povo forte e guerreiro achar que eram fracos, inúteis e desobedecerem. E não subiram. Mas há uma terceira lição. Não tenha atitudes erradas. Então, decisões erradas, conversas erradas, atitudes erradas. Olha só o que eles dizem, depois das fofocas na tenda. Deus é mau. Deus nos tirou do melhor e nos trouxe para o pior. Aí eles disseram, para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos gigantes. Eles tinham a promessa de Deus, eles tinham o não temas de Deus, eles tinham a ordem de Deus, subam e possuam, mas por causa dos murmuradores das tendas, eles estão dizendo, não, nós somos gafanhotos. Outra passagem diz isso, nós somos gafanhotos diante desse povo. A uva desse povo é maior que nós. São gigantes. Atitudes erradas. Mas quem que levou esse povo à atitude errada? Você observou aí que eu destaquei a palavra irmãos? Não foi Satanás. Não foi Moisés. Não foi Arão. Irmãos. Quem matou Abel? Seu irmão. Quem vendeu José? Seus irmãos. Quem expulsou Jefté? Seus irmãos. Quem invejou Davi? Seus irmãos. Inclusive, para os seus irmãos, Davi era um pastorzinho. Para Golias, Davi era um cachorro. Foi isso que Golias falou, vocês trouxeram um cachorro para brigar comigo? Mas onde os irmãos de Davi viram um pastorzinho, e onde Golias viu um cachorro, Deus viu um rei. Quem define você é Deus, não é ninguém. Não são seus irmãos, não é sua família. Quem não ficou contente com a volta do filho pródigo? Seu irmão. Quem disse que Jesus era louco e que deveria ser preso? Adivinhe? Os irmãos dele. A família pode ser um lugar de grande entusiasmo e impulso, como também pode ser esse lugar de derreter o coração. Derreteu o coração deles, ou seja, tirou toda a esperança, toda a empolgação. Esses irmãos que fizeram o quê? A fofoca. Aí é interessante, como Moisés escreve o texto, e eu resolvi denominar a engenharia da fofoca. Como é que a fofoca ela tem uma mecânica? Veja que, se nós lermos o texto de trás para frente, é muito interessante isso. De trás para frente, você vai perceber, primeiro, as vozes erradas deles dizerem, Deus nos tirou do Egito, do melhor lugar, e nos trouxe para Canaã para nós morrermos. Essas vozes erradas se multiplicam em ambientes errados, nas tendas, porque eles não têm coragem de falar em público, eles falam nas tendas. E esses ambientes errados culminaram em quê? Na decisão errada de não entrarem. Olha que interessante. Olha o texto de trás para frente. Vozes erradas se multiplicam em ambientes errados, que culminam em decisões erradas.
Eu segui o fluxo do texto, mas ele tem um refluxo. E o refluxo é esse. Existe uma engenharia da murmuração do povo de Israel. Bom, para nós refletirmos e encerrarmos o estudo de hoje, 3 lições, 3 aplicações, melhor dizendo. Cuidado com as suas decisões. Não decida nada agora. É um momento de transição, você não sabe o que virá. Não decida sobre o seu trabalho, não decida sobre suas aplicações. Existem muitas tentações para aplicações financeiras. Pode não ser o momento. Não tome decisões, porque você tem uma alta possibilidade, uma alta margem, uma grande margem de errar. Não tome decisões. Em momentos de transição, não são momentos de decisões. Segundo, cuidado com as fofocas. Não só você tomar cuidado para estar na tenda, murmurando, você mesmo, mas também tomar cuidado de ouvir quem está na tenda. E você se tornar um inibidor dessa prática. Isso vai fazer bem para a igreja, vai fazer bem para a sua família e até no seu trabalho, né? Porque em todos os lugares tem esse perfil de pessoa que conversa na tenda. Que não fala publicamente, mas fala na tenda. E terceiro, cuidado com o desânimo. Veja que as vozes erradas, multiplicadas em ambientes errados, levaram ao desânimo do povo. Eles ficaram desanimados e Deus está dizendo para eles: tenham ânimo e entrem na terra, porque é de vocês. E foi Deus que falou. Foi Deus que falou. E o desânimo é o quê? É a alma pequena. A palavra desânimo é latina. Anima é alma. O que é o desânimo? Sem alma. A alma pequena. Eles tinham um grande Deus. Eles tinham uma grande promessa. Mas por causa das vozes erradas, eles se desanimaram e disseram: nós não vamos subir. Aí Deus sempre tem um remanescente fiel. Então Deus levanta Josué e Calebe e eles sobem. Calebe com 80 anos. Vai lá e diz: não, é nosso, Deus deu, e onde nós colocarmos a planta dos nossos pés será nosso. E ele foi, voltou e animou o povo dizendo, e ele diz: eu já tenho 80 anos, mas me sinto com a força de 40. Subamos e conquistamos a terra. Conquistemos a terra. E aí houve uma reviravolta no povo e aí eles entraram. Mas se dependessem dos irmãos, eles não teriam entrado. Foi preciso Deus levantar Josué e Calebe para reanimar o seu povo. Então, nesse novo normal, que vem aí pela frente, você precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Que voz você está ouvindo? Será que não são as vozes dos pessimistas, dos jornais? E está deixando de ouvir a voz de Deus, e isso tem dado a você desespero, insônia, desânimo e medo. Ouça a voz de Deus. Se você ouvir vozes erradas nessa pandemia, você vai ficar desanimado. Ouça a voz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, receber a bênção e encerrar o culto. Passei só 1 minuto. Senhor, obrigado pela Tua palavra em Deuteronômio capítulo 1, tão pertinente, tão atual, tão necessária para a nossa vida. O povo em tempo de transição, no deserto, indo para Canaã, e tomam decisões erradas, porque ouviram vozes erradas, que se multiplicaram em ambientes totalmente errados. E isso trouxe a eles a atitude errada do desânimo. Nos ajuda, Senhor, a ouvir as vozes corretas, a voz da Tua palavra, a voz do Senhor, para que não tenhamos medo do vírus, da morte, não tenhamos medo do que virá pela frente, não tenhamos medo da recessão, ó Deus, que segundo os prognósticos será a pior de décadas.
e que vem pela frente. Não tenhamos medo do que, ó Deus, acontecerá conosco, com a nossa família, com a igreja. Porque o futuro pertence ao Senhor e o Senhor já está no futuro. E isso deve trazer a nós ânimo, coragem, destemor. Nós oramos a Deus e pedimos isso, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê coragem para prosseguirmos a despeito de um cenário tão cinza, tão desfavorável. Que o Senhor Deus nos dê a perspectiva correta e a sensibilidade de ouvir o Senhor, que nos diz meigamente: não temas, não temas. Que essa palavra, Senhor, possa ficar impregnada no nosso coração e na nossa memória, para não temermos o que virá. Em nome de Jesus, amém. Que a graça bendita de Deus, o amor de Cristo, a paz, o consolo, as bênçãos do Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, troveje no seu coração e na sua alma e te diga hoje, de maneira pessoal, de maneira original, só para você: não temas, não temas. Amém.